Dica da matemática, continuamos falando de circunferência. Eu devia ter trago um bambolê, né? Falar de circunferência. Ia ser legal, só não sei fazer o procedimento, né? Quando eu era criança até que dava, mas agora eu acho que não mais. Porque é só ficar... Dizem, né? Dizem. Eu nunca tentei, porque a cintura é meio desengonçada. Eu não consegui nem dominar a bola no peito, fazer gol de cabeça. Imagina girar um bambolê. É destreinado. Então, na aula 28, como é que é o bambolê aí, professor Sam? Aqui a gente bota todo mundo para se mexer. E aí, aula 28. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais algumas aplicações, né? Porque aí a galera fica sempre se perguntando, né? Tá, mas tudo muito bonito, tudo muito lindo, tangente, externa, secante, mas eu uso isso aonde, professores de matemática? Me explica, pelo amor de Deus, me mostra, senão fica aquela perguntinha básica, onde eu vou usar tudo isso? Na prova? Só lá? Não, né? Não. Tem que ter aplicação, tem que ter algo mais, né, relativamente apropriado aí, né? Então, a aula de número 28, passamos do meio e começamos já a segunda etapa, já passamos do vértice, né? Tem a parábola. Acho que nós estamos no vértice, né? 56? 54, 54, né? Já passamos do meio já. E, claro, mas temos muita coisa para estudar, tá? Muito aprendizado, muito conhecimento vem por aí. Vamos junto, então, na aula 28, o professor Sâmio vem com a gente. Geometria analítica agora, parte 3 de circunferência, onde a gente vai trabalhar alguns problemas de tangência, né? E também aquilo que a gente acabou de falar para vocês, as aplicações, né? Juntamente com a geometria plana, certo? Certo. E aí as habilidades continuam as mesmas, né? Porque primeiro a gente vai compreender as equações da circunferência para depois, na sequência, a elipse, a hipérbole e a parábola. E vamos que vamos de homenagem do dia, né? O oferecimento da aula do dia vai para, olha aí que escola toda arrumadinha, cheia de enfeites no jardim. Fica legal, né? Legal, né? Por exemplo, esse ambiente aqui, ó, é um ambiente legal para um aluno, acabou a aula, tá esperando o ônibus, não vai ficar esperando alguém ali, se sente bem, né? Confortável, agradável, é muito bom. Uns banquinhos, bem que no chão também fica legal para sentar, né? Piquenique. Uns banquinhos, opa, lanchinho. Né? Que horas são? Hora do lanche. Ainda não. Vamos estudar? Não, ainda não. Não. Espera mais um pouquinho. Você quer café, né? Palavras difíceis? Quero café. Quer café? Bem que eu fui na garrafa de café 3 vezes e as 3 vezes veio chá. É um chafé, então. Vamos lá, qual é a escola de hoje? A gente vai falar agora pra vocês. A escola é a Fernando Sabino. Só que a gente sempre diz que é Fernando Sabido, né? Escola Fernando Sabido, que é no distrito de Flor da Serra, em Alto Alegre dos Parecis, na extensão da escola Arthur da Costa e Silva. Alto Alegre dos Parecis fica ali no rumo de São Francisco. Eu não sei. Costa Marques. É? Não sei. Também não sei. A gente conhece o estado de Rondônia até ali, né? Muitas particularidades aí, não. Mas os alunos da Fernando Sabino sintam-se abraçados por nós, homenageados, professor presencial, aquele abraço carinhoso e um beijo no coração dos alunos do terceirão. E continuem assim, sabidos, tá? E vem com a gente que a gente vai continuar agora os nossos conteúdos da aula de hoje. Então, tirando da cartola, olha lá, a gente vem com a parte 3, né, de circunferência, onde a gente fala de problemas de tangência. Olha aqui com a gente. Será que a tangente tem problema, né? E engraçado, Problemas de aí, olha só, não sei se tem alguma coisa a ver, mas vocês perceberam que nas aulas, nos exercícios, nos exemplos da aula, nós já tivemos um caso de tangência, que foi o último, que ele pediu para ver se era tangente,
E aí ele vem falando sobre problema, acho que é isso. Tem algum problema aí. Deve ter algum problema aí, né? Problemas de tangência, a gente vai precisar resolver esses problemas com vocês, né? Então, quando a gente fala de tangente, sabe que é aquela situação que dá aquela, né, que passa ali raspando, né? A saída pela tangente é quando a pessoa sai assim de fininho, né? Quase despercebido, mas tem um pontinho ali que se percebe. Então, a tangência é um caso bem especial, né? Onde a distância entre o centro e a reta é igual ao raio, né? Isso é então, isso a gente vai esmiuçar agora com vocês, tá bom? Olha lá. Falando, então, para resolver problemas que envolvem as retas tangente à circunferência, a gente tem alguns detalhes. Olha, a professora Lúcia está com uma foto meio antiguinha aí, né? Devemos lembrar de 2 detalhes. Vamos lá. Primeiro detalhe, que a reta é tangente à circunferência, a distância do centro da circunferência até essa reta é o próprio raio. Tá lá, ó, a distância é igual ao raio, é o próprio raio. Porque ela passa aqui, né, tangenciando, então essa medida serve para a distância e é o mesmo raio, tá? Então, esse detalhe é importantíssimo, anotem aí. Segundo detalhe, vamos ver? A reta tangente é sempre perpendicular. Vimos isso no quiz da aula anterior. A reta tangente é sempre perpendicular ao raio no ponto de tangência. E o que significa ser perpendicular? Nós também falamos no quiz. Vai formar um ângulo de 90 graus. Muito bem. Se forma um ângulo de 90 graus, forma um ângulo reto, né? Olha ali, ó. Entendeu? Sempre que o ponto de tangência é aquele ponto que torna o raio perpendicular à reta, tá certo? Então, fica aí esses 2 detalhes bem centrados, bem claros para vocês não esquecerem. Beleza. Certo? Certo. E agora, em razão disso, então, talvez seja uma boa ideia a gente revisar algumas aulas, né? Porque a gente pode precisar delas. Vamos lá. Ah, não, mas a gente não pode, assim, dizer que eles já sabem? Pode, eles até já sabem, mas é bom revisar, não vai? Então é bom, sabe? Porque revisando, refazendo, revendo e reconhecendo é que a gente fica habilitado, não é? Então, fiquem atentos a um detalhe. Toda vez que a minha reta for tangente à circunferência, o que eu vou ter ali acontecendo? O que eu preciso lembrar? Preciso lembrar o seguinte: perpendicularidade de 2 retas, porque a reta tangente vai ser perpendicular àquele pedaço de reta que nós chamamos de raio. Então, como que eu sei que elas são perpendiculares? Eu vou ter que saber calcular a distância de um ponto, que é o meu centro, até essa reta, e essa distância vai ter o mesmo tamanho do raio da minha circunferência. E vou ter que olhar a posição relativa de 2 retas no plano. Quer dizer, desses 3 pontos, 2 deles são referentes lá à nossa reta, na parte de reta. Ah, então se for perpendicular, as aulas que a gente estudou, esses assuntos são importantes para a gente dar continuidade, né? Muito. Então, quando a gente fala de revisar algumas aulas, é necessário, tá? Porque são assuntos que a gente vai utilizar de novo. Então, se vamos reutilizar, precisa rever, revisar, tá? E claro que a gente só rever o assunto, só rever o conceito, não é suficiente. Tem que revisar fazendo os exemplos, os exercícios, as atividades. Então, vamos fazer, né? E eu escutei uma frase muito interessante. Às vezes, nós nos contentamos em assistir o outro fazendo. Nós nos contentamos em copiar o que o outro fez. Aí já ia cair no percentual de observação, né? Só ver o outro fazendo, será que aprende? Só que isso não é tão importante, porque isso não é a mesma coisa do que eu fazer. Não é? Por exemplo, vou voltar de novo e vou voltar com uma deixa. Eu não comi a canjica. Não comi a canjica. A cara da professora Lúcia. É porque você fez uma canjica. Já ouvi comentários por aí que estava muito boa, mas eu não provei. Mas olha só, se ela tivesse se contentado só em assistir o vídeo, ou tivesse se contentado em levar para alguém fazer, teria ficado talvez boa. Mas eu não teria aprendido. Mas ela não teria aprendido, porque ela aprendeu porque ela fez. Já foi um... entendi. Esse por exemplo, é um pedido, né? Nós vamos ter uma reunião, né? Depois da gravação amanhã e tal.
Entendi. Não sei. Vou tentar. Quem sabe sai uma canjiquinha aí. Tentar, não, você sabe fazer já. Não, eu sei fazer. Vou tentar fazer e ter tempo pra fazer, né? Levou tua panela embora? Levei. Então Tá, quem sabe rola uma canjica amanhã. E dando continuidade, vamos praticar. Nosso Cascão já vem com a gente, mas é hora de exemplos. Vamos ver. Olha só, a reta de equação é tangente à circunferência. E a reta tem um detalhe importante. Ele disse que é tangente, né? Tangente. É uma afirmação. Então já pode dizer que a distância vai ser igual ao raio? Ao raio, isso mesmo. Só tem um detalhe importante. Vamos tirar os coeficientes da reta? Vamos lá. Então eu vou botar aqui, distância igual ao raio, e vou apagar daqui para pegar os coeficientes mais pertinho, tá bom? Quem é o A? O A é 1. O A é 1. Quem é o B? O B é menos 1. Menos 1. Olha o detalhe importante. E quem é o C? É K. Ixi, agora lascou. Tava bom demais, tinha ABC, agora inventaram um K ainda, né? Tem um K agora. Quem é o centro dessa circunferência? Bom, o centro, lembra que o centro é um ponto, aqui não está somando com nada, nem subtraindo com nada, então o centro é 0, 0. O centro é a origem. Quem é o raio? O raio é raiz de 9. A raiz de 9, ou seja, o meu raio é 3. O meu raio é igual à distância. Isso mesmo. Então facilita. De então, toda forma... A distância é 3? A distância é 3. Entre o ponto e o centro. É 3. Entre a reta, né, e o ponto. Isso, mas de toda forma vamos ter que aplicar a equação da distância, né? Então, distância vai ser igual ao módulo de AX do ponto mais BY do ponto mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos lá, essa distância eu já sei que é 3, porque a distância é igual ao raio. E vamos lá, AX do ponto, quem é o A? O A é 1. X do ponto, 0. Mais BY do ponto. O B é 1 também. Menos 1. Menos 1. Vezes o Y do ponto. 0. Mais o C, que agora é K. Beleza. Raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Menos 1. Menos 1. Peraí, deixa eu arrumar direitinho. Menos 1 ao quadrado, né? Vamos lá, então. 3 vai ser igual. Isso aqui é 0, isso aqui é 0. Então, fiquei com K. Sobre... 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, raiz de... 2. 2, né? Então, vamos lá. Quem é o meu K? 3 raiz de 2. Tá dividindo, passa multiplicando. Então, o meu K agora vai ser 3 raiz de 2. Podemos deixar assim? Podemos. Se quiser multiplicar pela raiz de 2 também, fica à vontade. Mas já temos a nossa resposta aqui para o valor de K. Mas pode ser assim com raiz? Pode. É um número real. Beleza? Beleza. Simples assim. Usamos a equação dada lá da distância entre ponto e reta. Então, a gente está sempre buscando um pré-requisito aí, né? Vamos de exemplo número 2? Olha lá. URGS. É que esse F, né, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas o F na hora da pronúncia é mudo, não se fala. Então a gente já passa direitinho para o R. Então fica URGS. Que legal. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu não tenho nada a ver com isso. A reta R de equação x igual a 3, ai meu Deus, isso é uma reta? É uma reta, lembra que é uma reta constante? Paralela ao eixo X? Lembrei. É tangente, já está dizendo, né? Porque aqui a gente está resolvendo problemas de tangência. É tangente à circunferência. X mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a menos K mais 4 mais 1. Ave Maria. Lá vem o K de novo. K para nós. Tá difícil, hein? K para nós. Vai lá. Nessas condições, calcule o valor de K. Vamos ver, então. Quem é o centro? Quem é o centro? O centro é os valores ao contrário daqui, né? 2 negativo e 1 positivo. Certo? Quem é o meu raio? O raio, aí é que está o nosso problema. O raio é a raiz de tudo aquilo ali? A raiz de menos... Eu posso simplificar ali? Posso juntar o 4 com 1, né? Então, o meu raio vai ser a raiz de menos K mais 5.
Sério isso? Sério. Seríssimo. Quem são os coeficientes da reta, né? O A, olha lá, a minha reta é x igual a 3, mas o ideal é a gente passar tudo para o primeiro membro, né? X menos 3 igual a 0. O meu A vai ser 1, o meu B vai ser 0 e o meu C menos 3. Tá bom? Vamos lá? Temos diz que é tangente, né? Então a gente já sabe que a distância é igual ao raio, tá? Então isso aqui é importante a gente colocar aqui, que a distância é igual ao raio. Vamos lá na nossa fórmula da distância. AX do ponto mais BY do ponto mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é a distância? A distância é igual ao raio, que é a raiz de menos K mais 5. Isso vai ser igual a... Quem é o A? O A é 1. X do ponto? É 2, menos 2. Mais, quem é B? B é 0. Y do ponto? 1, não vai fazer diferença. Quem é C? Menos 3. Menos 3. Isso sobre raiz do A. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Beleza. Continuando aqui, a gente vai fazer primeiro as multiplicações, isso aqui já zerou, né? Então a gente tem que a raiz de menos K mais 5 vai ser igual a 1 vezes menos 2? Menos 2. Menos 2, menos 3 sobre 1, né? Isso. Olha lá, porque 1 ao quadrado é 1, aqui zerou e a raiz de 1 é 1. Beleza, e agora espaço aqui são elas, né? Apaga essa informação do lado ali, de cima. Depois a gente coloca do lado, embaixinho. O centro do raio. Esse 1 está dividindo, vai passar multiplicando, né? Então eu vou ficar assim, ó. Vou tentar colocar aqui. Raiz de menos K mais 5 vai ser igual ao módulo de menos 2 com menos 3 é menos 5, que é 5, né? O que a gente faz quando a gente precisa tirar uma raiz? Eleva ao quadrado. Eleva ao quadrado ou, né, tira a raiz e coloca o outro membro ao quadrado, né? Menos K mais 5 vai ser igual a 5 ao quadrado. Menos K mais 5 é igual a 25. Então, temos que menos K vai ser 25 menos 5, né? Temos que o K positivo, a gente vai fazer 25 menos 5? 20. 20, só que 20... Ai, vai ficar uma fuleiragem aqui, mas tudo bem. Quem é o nosso K, então? 20 negativo. Beleza? Uou! É isso aí, meio doideira aí, mas tudo bem, essa parada louca. Entendeu, professor Sâmio? Esses exercícios são mais puxadinhos, né? Mas a gente precisa resolver eles junto com vocês também, porque faz parte, né? Então, não só os fáceis, não só os simples, mas a gente resolve aqui também os complicadinhos para vocês verificarem que existem essas situações possíveis e se você se deparar com uma dessa, você já sabe desenrolar aí também, tá? A vantagem é que estamos fazendo agora os mais complicados na aula, né? Para não falarem depois, eles fazem os mais fáceis lá, depois colocam os mais difíceis na atividade. A gente... É tudo mentira. Não é verdade mesmo, não. É intriga da oposição. A gente gosta de deixar, claro, alguns difíceis também para vocês aprenderem a se desenvolver, mas a gente também resolve aqui com vocês aqueles mais cabeludos, né? Aqueles mais dificilzinhos aí, tá bom? Então, né, falando agora de aplicações, a gente fez 2 exemplos aí, né, fazendo o cálculo, achando aquele valor de K, mas as aplicações agora conectando com a geometria plana, Isso. Tem conexão, Tem conexão. E aí, para não ficar tão pesado para nós e para vocês, né, esse exemplo vai ser seguido de um vídeo, vocês vão acompanhar o vídeo direitinho para ver na prática o que nós temos. E depois nós temos a resolução dele na prática. Sim. Só que na resolução nós já trouxemos resolvido. Nós não gostamos de fazer isso, porque nós gostamos de resolver junto com vocês. Nós vamos explicar direitinho, passo a passo. Não, mas é bom, porque quando também vem o exercício bem resolvido, quando eles recebem o material, já está junto lá com eles, entendeu? Então, o nosso cascão vem junto aqui, porque é hora de praticar, hora de você entender onde esse assunto todo pode ser aplicado, porque tem aplicação sim, com certeza, especialmente no que se refere à construção civil. Então, vamos assistir o vídeo e entender melhor tudo isso. Um engenheiro precisa construir uma ponte em forma de arco de circunferência, semelhante a essa.
O vão livre sobre o rio a ser vencido pela ponte é de 24 metros e a pilastra central, segundo o arquiteto, deverá ter 4 metros de altura. O engenheiro, usando seus conhecimentos de geometria plana, já calculou que o raio do arco de circunferência projetado pelo arquiteto é de 20 metros. Agora, ele precisa calcular o tamanho das outras 4 pilastras menores, 2 à esquerda e 2 à direita da pilastra central. Segundo o projeto, todas as pilastras estão a 4 metros uma da outra. Com base nas informações do problema e com a ajuda dos professores, vamos escolher um sistema de eixos coordenados convenientes e obter a altura das 4 pilastras menores. Agora a aula é com vocês aí nos estúdios. Tchau! Valeu! Então é com a gente mesmo, né? E claro, a abordagem foi na construção civil, né? Na parte aí da ponte, né? Então a gente vê muita aplicação matemática nessas construções, né? Nessas obras. E ali tem o engenheiro, o arquiteto, às vezes o arquiteto projeta, o engenheiro vem e calcula, né? Então é tudo um contexto, né? Eles trabalham em equipe e isso que dá certo. Projetos bonitos e bem executados. Beleza, eu acho muito lindo. Mas eu acho mais legal, mais emocionante quando você chega com uma pessoa que às vezes nem estudou e você pergunta, não, eu queria fazer, não, porque aqui tem que ter as madeiras de tantos metros, tal. A experiência, né? Experiência de vida, experiência de trabalho. É verdade. Imagina se ele tivesse a oportunidade de aprimorar um pouquinho com os estudos e tal. Como que não seria o serviço? Porque tu olha o serviço do cara assim, tu olha, que serviço maravilhoso, que negócio perfeito. E ele sabe tudo de cor. E todo o conteúdo, eu sei de cor. Não pode, tem que segurar algumas palavras aqui, porque quando ela começa a musicalizar, né? Já era. Então vamos agora colocar na prática tudo que a gente viu nesse vídeo. Olha lá então, vamos fazer a leitura do problema e acompanhar a solução. O engenheiro precisa construir uma ponte em forma de arco de circunferência, semelhante à que apareceu na fotografia. O vão livre sobre o rio a ser vencido pela ponte é de 24 metros e a pilastra central, segundo o arquiteto, deverá ter 4 metros de altura. Isso tudo foi falado no vídeo, né? Então foi mostrado no desenho, né? E o engenheiro, usando seus conhecimentos de geometria plana, já calculou que o raio do arco de circunferência projetado pelo arquiteto é de 20 metros. Então tem toda uma situação a ser desenrolada aqui. Vamos ver. Agora ele precisa calcular o tamanho das outras 4 pilastras menores, 2 à esquerda e 2 à direita da pilastra central. Segundo o projeto, todas as pilastras estão a 4 metros uma da outra. A distância entre elas, né? É então, a fotografia? Isso, quando a gente observa aí, né? Tem a pilastra central, as pilastras, né, laterais, e aí elas já estão à mesma distância uma da outra, tá certo? E a pergunta é, com base nas informações do problema, vamos escolher um sistema de eixos coordenados conveniente e obter a altura dessas 4 pilastras menores. Então, agora já para a resolução, vamos ver. Com base nas informações do problema, escolhendo um sistema de eixos cartesianos que coloque a pilastra central no eixo Y e o vão da ponte no eixo X, que é o que nós fazemos, né, do plano cartesiano. Ah, sim, então já estamos trabalhando com a geometria analítica também, né? Porque está no plano cartesiano, né? O centro da circunferência será 0 e menos 16, pois os raios têm 20 metros e a pilastra maior tem 4 metros. Ah, tá. Para obter o tamanho das pilastras pedidas, precisamos apenas das ordenadas dos pontos A e B, cujas abscissas a gente já sabe que é respectivamente 4 e 8, que está indo de 4 em 4, né? Então, no primeiro momento, a primeira pilastra está a 4 metros, a outra está em 8, isso no meu eixo X. Então, o que eu preciso apenas é do meu eixo Y, que vai dar a altura, certo? Certo, certo. Nesse exemplo, a escolha do sistema de eixos cartesianos adequado é muito importante para facilitar a resolução, certo? Então, temos um modelo matemático, né? O ponto A, a gente já sabe que está 4 valores aqui para X,
E Y eu não sei, é a altura. O ponto B, a gente já sabe que está 8 em X e a altura e o Y eu não sei. Eu sei que meu centro da circunferência é 0 para X e menos 16 para Y. Tá? Então aí já temos aí o contorno da ponte. Tá certo? Ele está querendo as coordenadas do ponto A e B, mas faltam apenas os valores em Y. O Y de A e o Y de B. Tá? Então vamos lá, hora de solução. Vamos resolver junto com vocês e mostrar aqui a intenção de usar a equação da circunferência. Né? Ele já disse que a circunferência é 0 para x, ou seja, não soma com nada, não subtrai de nada. E o centro está em 0 e menos 16. A gente vai usar o valor de sinal oposto. Né? E a gente já sabe que o raio é 20. Né? Então, para a gente obter a ordenada, o y do ponto A, né, basta substituir o meu x do ponto A na equação da circunferência. Se eu substituir o x de A na circunferência, eu vou achar o y de A. Está meio fora do surgir aqui, mas deixa a gente colocar tudo em ordem. Beleza. Então, substituindo, pula uma na outra. Substituindo, então, o valor 4 aqui no x, né? É o x de A. A gente vai substituir, vai dar 4 ao quadrado. 16. O y de A é o que eu estou querendo, né? Mais 16 ao quadrado igual a quem? A 20 ao quadrado, que é 400. Aí a gente vai deixando aqui dentro, porque depois a gente vai ter uma solução, que Isso é uma estratégia. Não precisa resolver o produto notável, né? Isso, uma estratégia para o Enem, que o aluno vai ganhar tempo. Porque se ele vai desenvolver que vai ficar y ao quadrado mais 3, vai dar um trabalhão danado. Lembra aquele chuveirinho que nós fizemos lá na última aula? Pois é, para não ter esse trabalho, você faz o quê? Você sabe que para eliminar o quadrado, é só tirar a raiz quadrada. Então a gente faz o quê? A gente deixa o quadrado de um lado e manda os números que estão fora para o outro lado. Lá, 400 menos 16 ficou 384. 16 estava no primeiro membro, foi para o segundo membro, né? E a raiz quadrada de 384... é 19,6. Para a gente tirar essa potência daqui, a gente aplicou a raiz no outro membro. Então, y de A mais 16 é igual a raiz de 384. Raiz de 384, 19,6. Menos 16, o y de A é aproximadamente 3,60 metros. Então, essa é a altura da primeira pilastra que segue a sequência da central, da pilastra central. Que, como está simétrico, rebatido, do outro lado é a mesma coisa, né? Tá faltando a gente achar o y do ponto B. Eu já sei que o x do B é 8. Então, da mesma forma, o surgir está fora de ordem, vou botar todo mundo aqui. Vou fazer o mesmo procedimento, né? No lugar do x, agora eu vou colocar 8. 8 ao quadrado, 64. Tá somando, passa subtraindo. 400 menos 64. 336. Para tirar a potência, aplicamos a raiz. Raiz de 336. 18,33, mais ou menos. Isso. 18,33 menos 16. 2,33 metros. Então, com isso, a gente consegue aí a altura, né, das pilastras que são seguintes àquela central, ou seja, a primeira a 13,60 metros de altura e a segunda a 2,33. Do outro lado a mesma coisa, porque elas são simétricas, então tudo que tem de um lado também tem do outro, né? Então existe uma pilastra central e dali para frente segue de 4 em 4 metros, né? Para a direita e para a esquerda. Se a gente achou que a seguinte já é 3,60 para o lado esquerdo, vai ser 3,60 para o lado direito. 2,33 também para os dois lados, né? Então a gente só precisa calcular de um lado porque do outro é simétrico. E para quem não conseguiu acompanhar o que ela está falando, assim, ó, tem a do meio, que é a maior de todas, e a que tem aqui do lado é igual que naquele outro lado. E uma coisa interessante, né? Na prova ou numa avaliação que você vai fazer, você vai observar o quê? De repente eu calculei essa daqui do lado da maior, que é maior do que a de baixo, e achei 5. Aí faço a outra e erro alguma coisa e acho 7. Aí você já para e pensa, peraí, se essa daqui, que está do lado da central, que é a maior, tem 5, como que essa daqui do lado, que é menor, vai ter 7? Não tem sentido, tem uma coisa que eu fiz errado. Aí você vai olhar se você errou na primeira ou na segunda, que é para poder não continuar errando.
E aí você tem que ficar atento a esse detalhe. Pois é, né? Claro que é uma questão contextualizada, né? Mas você viu que a gente usou a equação da circunferência, a gente sabia os valores de x, a gente procurava os valores em y. A equação da circunferência, por quê? Porque a gente fez um eixo coordenado ali, né? Usou um sistema cartesiano, então usou a geometria analítica, então a gente pode também usar a equação da circunferência que envolve o sistema cartesiano. É claro, né? Vocês viram que hoje a aula já é um pouquinho mais, né, aplicada, né? E também, às vezes, um pouco pesada no sentido de achar aquele valor de K, mas é como a gente disse, aluno do terceirão não é mole, não. A gente resolve algumas mais simplificadas, dá aquele passo inicial, mas a gente precisa graduar as coisas, né? Vocês precisam ficar aptos aí a qualquer situação que apareça, tá certo? É interessante que quando a aula fica pesada, quando que o aluno reclama que a aula, essa aula foi muito chata, essa aula foi muito difícil. Também não é para tanto, né? Não, mas eles reclamam às vezes, alguns. Porque assim, a matemática, ela vai puxando, ela vai dando conteúdo. Chega uma hora que ele junta tudo. Né? E quando junta tudo, parece que o aluno fica meio desnorteado. Nós não fizemos nada de diferente. Nós pegamos a ideia de retas perpendiculares, nós pegamos a ideia de distância entre ponto e reta, e nós analisamos, a distância era maior, menor ou igual, só. Agora o problema é que na resolução eu fui usando um pouquinho de cada. Quando eu uso um pouquinho de cada, fica um monte. É que nem quando você vai num almoço, aí... por quilo, né? Self-service, por quilo. Aí você pega um pouquinho. De cada, que o olho tá com fome, né? O olho enche. Aí você fala assim, não, mas vou comer só um pouquinho. Você pega um pouquinho do arroz, um pouquinho do feijão, um pouquinho do mandioca, No final, esse pouquinho vira um monte. É normal. Vai fazer um lanche partilhado. Não precisa todo mundo trazer, vou levar um monte. Não. Eu levo um pouquinho, a Lúcia leva um pouquinho, o professor leva outro pouquinho. Eu trago a canjica. A canjica na reunião, depois da reunião, para tomar um mingau de canjica. Né? Não que eu esteja cobrando, não. Mas se cada um traz um pouquinho, no final todo mundo lancha e o lanche vai ser suficiente. Só que na matemática fica meio pesado, porque é muita informação. Mas a fórmula você já tem. Né? A fórmula tem. Só precisa saber aplicar. A prática, né? Vamos ao Brincando com os Números, então, para dar aquela descontraída, dar uma relaxada aí. Então, a pergunta é, olhe para essa imagem e diga, qual é o ditado popular? E bota óculos, tira óculos, tá? Sabe? Teste de raciocínio, qual é o ditado popular? E aí, esse copinho essa imagem... É o copinho americano? É um copo, né? Copo americano, e eu descobri esses dias que o copo americano só tem no Brasil. Americano e só tem no Brasil? É. Então, galerinha, é isso mesmo, né? E a gente fica por aqui, né? Finalizando a aula, claro, temos atividades de sala, temos ainda a revisão, mas vocês nos aguardem aí, tá bom? Mas vão se preparando, fazendo questões já mais contextualizadas e desenvolvendo alguns problemas de tangência, tá certo? Então, até já, voltamos com a correção e com revisão.